Bom, então, muito bom dia a todos. Podemos então começar também por dar as boas-vindas à Rede Nacional de Centros de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental, que está aqui representada pela delegação de Oeiras, André Rica, tesoureiro, por várias delegações, não é? Lisboa, Sintra, Almada, Seixal e Gondomar, a Carmelita Botelho Diniz, e pela delegação de Évora, a Paula Nobre de Deus. Muito obrigada por terem vindo. Apenas uma breve nota de como é que a reunião se vai proceder. Vocês terão 10 minutos iniciais para fazer a vossa primeira exposição. A seguir eu darei a palavra a cada grupo parlamentar durante 5 minutos para poderem fazer as questões, pegarem-vos questões, também fazer alguma intervenção, e depois no final voltarei a dar-vos a palavra por 10 minutos finais para, caso queiram responder aos senhores deputados ou queiram acrescentar mais alguma questão que tenha ficado por dizer da primeira intervenção. Podem também dividir o tempo da maneira como entenderem, podem falar os três, pode falar apenas um, e só para vos dizer, para vos facilitar a vida, que está ali um cronómetro, está bem? E dou-vos então a palavra para os 10 minutos iniciais. Obrigada. Então, mais uma vez, muito obrigada também em nome da Rede Nacional de CAFAPs por nos ouvirem. Vou só fazer uma breve apresentação. A Rede Nacional de CAFAPs constituiu-se de uma forma informal à volta de 2008, 2009, na altura, muito com o objetivo dos técnicos que trabalhavam nesta área se reunirem periodicamente. Depois sentimos a necessidade, em 2017, de nos formarmos, de nos organizarmos de uma forma mais formal enquanto União Nacional das instituições que desenvolvem no território nacional esta resposta de centros de apoio familiar e aconselhamento parental, trabalhando essencialmente aqui junto de famílias em situação de risco e exclusão social. Passo a palavra. Bom dia a todos. Mais que assim está. O que nos levou a pedir esta audiência prende-se com aquilo que é a ação do CAFAP e a forma como esta resposta social pode estar ou não claramente integrada ou claramente articulada em todo o sistema de promoção e proteção. Não deixa de ser curioso que esta resposta social, que foi formalizada, foi organicamente constituída através do Decreto-Lei 139 de 2013, não tem nenhuma referência tanto na última revisão do Regime Geral do Titular Cível, de 2015, como na última revisão da Lei de Promoção e Proteção de Crianças e Jovens, de 2017. Ao longo de todo o sistema, de todo o normativo legal que corporiza este sistema, não temos nenhuma referência aos CAFAP. E isto tem depois consequências muito práticas. É verdade que a Lei de Promoção e Proteção fala naquilo que são as medidas em contexto natural de vida, junto às crianças, uma lei que está desenhada para privilegiar, aliás, para garantir o direito a todas as crianças de se manterem na sua família e verem nela e junto dela a aplicação das principais medidas de proteção. Essa mesma lei e todos os outros regimes não enquadram ou tipificam o CAFAP como uma forma clara de ser esta resposta. Mais à frente poderemos depois também esclarecer o impacto que isto tem à medida que se vão apresentando novas medidas legislativas na proteção de crianças e jovens, como seja a medida de acolhimento familiar, que sem pensarmos como é que esta resposta já existente há muito tempo de forma não tão formal ou não tão tipificada, mas desde 2013 de forma tipificada, sem percebermos como é que esta resposta social contribui em todo o sistema, enquanto resposta de uma primeira linha especializada, fica difícil articular depois com as outras respostas que se possam vir a implementar no território ao abrigo daquilo que são as medidas de promoção e proteção de crianças e jovens. Obviamente que se a Lei de Promoção e Proteção não esclarece ou não enquadra o CAFAP naquilo que são as suas ações, depois territorialmente os CAFAP ficam também desenquadrados desta lei chapéu. Se nós considerarmos os números assim numa leitura mais transversal, temos territorialmente CAFAP, portanto, esta linha especializada, esta primeira linha especializada, com uma capacidade de resposta que ronda os 5% do total de processos trabalhados nas CPCJs. Quer dizer, se uma CPCJ quiser devolver à primeira linha o trabalho dos processos que lhe chegam,
consegue devolver 5%, porque depois não há vagas. E é por isso que esta pirâmide fica invertida, a pirâmide de promoção e prestação. Em vez de haver mais processos sinalizados e trabalhados na base, temos mais processos no topo, no tribunal, que por aí ficam, passo a expressão, entupidos, porque à medida que vou descendo na pirâmide, não tenho para quem descer. As CPCJs têm uma ordem de 70 a 100 processos a ser trabalhado por cada técnico e depois os CAFAP não conseguem responder porque, como deverão saber, fruto do decreto-lei, o CAFAP é uma resposta social que não tem nenhuma comparticipação familiar, quer dizer que a ação das instituições no terreno é articulado com os serviços da segurança social, naquilo que são os acordos de cooperação. Portanto, hoje o que nos traz aqui é esta necessidade de refletir sobre o sistema de promoção e proteção da base para o topo, percebendo que se nos tribunais temos um elevado número de processos sem resposta, não é só olhando para aquilo que é a ação dos magistrados que resolve esta questão, é olhando para a primeira linha e para a capacidade do território, de cada comunidade, das organizações da sociedade civil responderem a esta matéria. Bom, nós vimos aqui e solicitamos esta audiência que agradecemos, porque de facto precisamos de interlocutores. Por um lado, a lei é da Assembleia da República, não é? Portanto, estamos na sede certa, estamos a tratar de direitos de crianças e jovens e de um direito principal que hoje está, enfim, naquilo que é a narrativa política e social, que é o direito da criança à família e a crescer na família, e estas respostas, que, enfim, imagino que não terão assim tanto conhecimento, mas são respostas que foram desenhadas precisamente para intervir de forma especializada com as crianças e os jovens, e há pouco a minha colega Carmelita Diniz está a falar da situação de pobreza e exclusão social, mas nós cada vez mais, como sabem, nas situações de conflito, de divórcio, estas redes têm uma modalidade de intervenção especializada nessa área, só nessa área. E isto não conhece classes sociais, não é? E, portanto, é uma resposta bastante completa, que está bem desenhada, mas que se está a tornar arcaica. A realidade está a mudar, já aqui foram, enfim, apresentadas pelo meu colega André algumas das questões que se colocam, e em determinada altura nós pedimos ao Instituto da Segurança Social para, enfim, começarmos a dialogar no sentido de perceber aqui que mudanças é que podiam ser feitas, mas de forma inusitada, desde a ano e meio que não temos qualquer resposta, não é? E, portanto, já fizemos várias insistências, mas, enfim, sem qualquer razão, percebemos que, enfim, deixámos de ter interlocutor, não é? É disso que se trata e, portanto, consideramos que, existindo uma dimensão, como o meu colega André Rica já explicou, que tem a ver com as próprias alterações, a própria alteração à lei, que devia incorporar esta resposta, tal como incorpora outras, pela sua especificidade, há também esta questão da regulamentação, que foi o próprio Instituto de Segurança Social abriu essa porta da regulamentação. Nós pedimos para participar, mas desde há ano e meio que não sabemos se a regulamentação está fechada, se não está, não temos qualquer tipo de feedback e, tratando-se de quem tem a resposta especializada para intervir com crianças em meio natural de vida, ou garantir, inclusive, nas crianças que estão institucionalizadas o regresso à família, enfim, consideramos que esta é a sede para observar a efetivação dos direitos da criança e, portanto, trazermos aqui esta preocupação e solicitarmos, enfim, aqui a intervenção desta comissão naquilo que considero que é o seu mandato. Deixem-me só acrescentar uma coisa, que é do ponto de vista de representação, ou seja, há 80 instituições a nível nacional que desenvolvem esta resposta, é mais que um território. Por exemplo, a instituição que eu represento tem neste momento 5 CAFAPs,
A Rede Nacional de CAFAPs tem como associados 40 destas instituições que desenvolvem esta resposta, ou seja, temos aqui alguma representatividade, sendo que depois a distribuição também é uma coisa que nos angustia muito, porque não está necessariamente relacionada com as necessidades do terreno, ou seja, há sobretudo aqui alguns distritos no Alentejo e no Norte e alguns concelhos que não são cobertos por esta resposta social, acrescidos alguns também de não terem sequer tribunais de família e menores mais especializados nesses concelhos, com a dificuldade que depois também é de tratar estas questões mais relacionadas com as crianças. Muito obrigada. Passo então a palavra à senhora deputada do Partido Socialista, Mara Legriminha. Coordenadora, quero naturalmente começar por vos saudar aos três, cumprimentar a Rede Nacional de Centros de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental e também naturalmente agradecer a chamada de atenção que aqui nos deixaram, os contributos que aqui nos trouxeram e dizer também que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista conhece bem o trabalho que os CAFAP realizam nos territórios e nos municípios e o contributo que dão, não só na área da prevenção, que eu considero e consideramos muito relevante, mas também naquilo que é o diagnóstico que é feito nos vários concelhos, mas também, como aqui bem referenciaram, a questão da reparação das situações de risco psicossocial, que no tempo que vivemos é cada vez mais importante. Passamos um período pandémico, vivemos uma situação inflacionista grave, que naturalmente também traz consequências económicas e sociais para as famílias e muito em particular para as crianças e para os jovens. E é também por isso que, obviamente, tomamos boa nota daquilo que aqui nos disseram, não querendo deixar de realçar que para nós, naturalmente, o apoio e a proteção a crianças e jovens é, de facto, um dos pilares da ação governativa e é também um dos pilares do nosso grupo parlamentar e, por isso, desenvolvemos políticas como a garantia para a infância, que consideramos ser muito relevante nessa proteção. Depois queria deixar aqui algumas notas que consideramos que têm impacto naquilo que aqui nos trouxeram. Por um lado, o atual Orçamento de Estado prevê a revisão ou uma análise mais profunda daquilo que é o Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância. Estamos a falar de uma matéria que tem 14 anos e, portanto, chegou a altura e o momento também de o revisitar, procurando também compreender aquilo que foram os pontos fortes, aquilo que foram os pontos fracos, as vulnerabilidades e também as oportunidades que se poderão fazer de forma a ter uma resposta mais eficaz. Depois também, e também queria saber a vossa opinião sobre aquilo que é o radar social, também está previsto no PRR um conjunto de respostas nesse sentido, também para tornar um bocadinho mais musculado aquilo que é as políticas públicas de apoio aos públicos mais vulneráveis, no contexto de vida familiar e que inclui também as crianças com deficiência e os idosos, além das crianças e jovens. E, portanto, o foco aqui passa muito claramente para aquilo que é a erradicação da pobreza infantil. Depois, tudo isto implica também um novo olhar para aquilo que é a rede social. E para o enquadramento legal da rede social, também queria a vossa opinião sobre essa matéria, porque naturalmente terá que ter uma resposta mais eficaz para os desafios que são atualmente do presente. Estamos também no âmbito de um processo de descentralização de competências. Esta descentralização de competências na área da ação social inclui também os acordos, os protocolos, mas também os CLDS, que são também muito importantes para aquilo que é a resposta a nível municipal. E, portanto, tudo isto conjugado, eu diria que teremos que, de facto, olhar para a portaria 139/2013, revisitar, como disseram, e a Ministra também já o assumiu, a Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo, e também no âmbito deste processo de descentralização, tendo em conta que estamos a falar de uma portaria, portanto a competência da sua revisão, alteração, é naturalmente do Ministério da área setorial competente, neste caso será do Ministério do Trabalho, mas também sabemos que as portarias terão que se adequar àquilo que é a legislação em vigor e, portanto, todas estas questões que aqui vos falei trarão, obviamente, consequências para aquilo que é também a organização dos CAFAPs. E, portanto, dito isto, não vos querendo, de
facto maçar muito. Mas dito isto, eu perguntaria, na vossa perspectiva, como é que tem percepcionado nos territórios aquilo que tem sido o trabalho no âmbito da descentralização de competências, como é que tem impactado também os CAFAPs e, tendo em conta todas as notas que aqui nos disseram, dizer-vos que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista estará disponível para receber também por escrito esses contributos, as sugestões que apresentaram ao Instituto de Segurança Social e trabalharmos conjuntamente, naturalmente, daqui para a frente também, tendo em conta todas as mudanças que estão já, algumas no terreno e outras que estão para chegar nesta área, que, volto a dizer, na área da proteção às crianças e jovens em risco, para nós é uma prioridade política e, naturalmente, trabalhar com todas as instituições, com os centros, com a comunidade em geral, para nós também é prioritário e agradecer-vos uma vez mais. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Sr. Deputado Hugo Maravilha, do Partido Social Democrata. Muito obrigado, Sra. Deputada Coordenadora. Cumprimento aqui os meus colegas deputados, os senhores assessores aqui presentes e, obviamente, vamos chamar a comitiva da Rede Nacional de Centros de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental, nomeadamente o André Rita, a Carmelita e a Paula. Estive a ouvi-los com atenção e antes de os ouvir, li o e-mail que enviaram aqui à Comissão, que me pareceu e parece-me um pouco vago, e eu queria saber em concreto, relativamente àquilo que vos preocupa, se pudessem, obviamente, creio que são nos 10 minutos finais, se poderiam concretizar melhor que grandes constrangimentos são estes. E já percebi que entendem que não há qualquer menção aos CAFAP, que não há, que assim se torna difícil de articular, que a resposta não está incorporada, digamos, na portaria. Portanto, e o que eu pretendia era saber que grandes constrangimentos, que concretizasse, por um lado, que concretizasse em que medida que estes constrangimentos podem colocar em causa as crianças, por um lado, e por outro lado, também pretendia saber, em termos de portaria, se há algum artigo em concreto que vos faz alguma confusão e que vocês acham que deva ser alterado urgentemente, eliminado, ou se é, no fundo, uma opinião generalizada com a qual eu partilho. E eu acho que o problema vai muito mais além desta portaria 139/2013. Eu acho que o problema está mesmo na Lei de Promoção e Proteção, que é urgentemente, que deve ser urgentemente alterada e envolver todas as respostas. Devem-se sentar todas as respostas à Lei de Proteção, que no fundo acabam por contribuir para a Lei de Promoção e Proteção. Eu acho que esse é que é o grande problema, e se começarmos se calhar por essa alteração, eu não diria que escusamos de alterar esta portaria, mas eu acho que seria o maior passo, e eu tenho falado e contactado com alguns, vamos dizer, técnicos muito ligados à promoção e proteção de menores, e o feedback que recebo de todos eles é que é urgente alterar a Lei de Promoção e Proteção. Obviamente que fico preocupado e também pretendia uma resposta da vossa parte. Aqui não é só uma questão de a necessidade de rever a portaria. Eu pergunto se em número de técnicos, se tem um número de técnicos suficientes, se acham que há regiões que estão bem servidas e são um exemplo para as outras, ou não há nenhuma que sirva de exemplo, porque se calhar os técnicos são poucos. Eu trabalho, além de deputado, exerço funções como advogado e lido com muitos casos de promoção e proteção de menores. E eu percebo, no campo, percebo as dificuldades que existem. E obviamente que seria muito melhor para as famílias e para as crianças que, em vez de 5% destes processos que vocês resolvessem, conseguissem resolver, se calhar muito mais rapidamente, 20% ou 30%, porque sabemos que, apesar de serem processos considerados urgentes nos tribunais, ainda este mês e o mês anterior temos os tribunais com greve dos funcionários, seus funcionários, e não há diligências a realizar-se, mesmo estas que são urgentes. Portanto, processos de promoção e proteção de menores
salvo raras exceções, não estão a ser feitos nos tribunais, ou seja, temos um mês de diligências, e estamos só a falar de processos de promoção e proteção que não estão a realizar, e obviamente que isto depois é empurrar um bocadinho o problema, e quem está em causa são as famílias e as crianças. E, portanto, o que eu pretendia essencialmente, e se o pudessem fazer nos 10 minutos finais, era concretizar melhor esses constrangimentos, em que medida é que estes constrangimentos podem pôr em causa o bem-estar das crianças, e relativamente à distribuição dos CAFAP, saber onde é que há uma lacuna maior, onde é que quais são os distritos onde não existem, porque eu percebi, pelo que me disse, que havia inclusivamente distritos que não tinham, e era importante que sinalizassem isso para depois o partido, nomeadamente o meu, o PSD, pudesse colaborar e fazer alguma intervenção nesse sentido junto da Sra. Ministra do Trabalho e Segurança Social. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Jorge Galveias, do Chega. Muito obrigado, Sra. Deputada Coordenadora, colegas deputadas e deputados, excelentíssimos membros da direção da Rede Nacional das CAFAPs. Antes de mais, o Chega quer agradecer a vossa presença, não podendo deixar de enaltecer o trabalho desenvolvido no terreno diariamente pelos vossos técnicos e pelas direções das associações que representam. Nos dias que correm, perante um cenário de pobreza cada vez mais abrangente, o trabalho das CAFAPs assume uma importância cada vez maior. Bem pode o Governo auto-elogiar-se da extraordinária evolução da economia portuguesa, mas o facto é que 1 em cada 4 crianças com menos de 18 anos de idade vive em situação de pobreza ou exclusão social. Não esqueçamos que Portugal tem cerca de 4 milhões de pobres. Com o acentuar da crise provocada pelas políticas antifamília, levadas a cabo pelos vários governos socialistas, e com base na vossa experiência no terreno, qual o impacto que perspectivam para o futuro da infância em Portugal? Tendo em atenção o número de crianças sinalizadas pelas CPCJs e o número de crianças e jovens que provêm de outros serviços, como os centros de saúde, escolas, famílias, etc., consideram, Vossas Excelências, que a rede das CAFAPs existente é suficiente? Qual o impacto nos processos abertos nas CPCJs e nos tribunais de menores pelos constrangimentos que se verificam nas CAFAPs? Quais as dificuldades relativamente aos protocolos de cooperação com a Segurança Social, e que tipo de colaboração foi pedida à Segurança Social há cerca de 1 ano e meio, conforme referiram, e da qual não tiveram qualquer resposta? Perguntamos também de quem é a responsabilidade da situação atual e que soluções preconizam para resolver os problemas que neste momento estão a enfrentar. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Não está presente mais nenhum grupo parlamentar, no entanto, estão aqui connosco a assessoria parlamentar da Iniciativa Liberal e também do Bloco de Esquerda, também estava presente até há pouco do PCP. De todo modo, estas audições também são gravadas, portanto os senhores deputados depois posteriormente poderão ter acesso às audições e às gravações, e a assessoria também dará nota daquilo que foi aqui dito. Assim sendo, passo a palavra novamente para os 10 minutos finais. Obrigada, Sr. Presidente. Dividimos aqui as respostas de acordo com os temas. Relativamente às várias medidas que foram concebidas para, enfim, garantir uma maior proteção à infância. O problema destas questões é a desintegração. Nós, enfim, não temos políticas bottom-up, não é? Temos políticas top-down e, portanto, e neste top-down nós nem sequer temos expressão de muitas dessas medidas no terreno, vulgo garantia para a infância. E, portanto, há aqui uma questão clara, que como nós temos todos, assim, um lastro bastante já grande de intervenção nesta área e em várias frentes, e conhecemos bem estas matérias, e, de facto, as medidas não são integradas. E isto não é uma questão, neste momento, do governo PS ou de outro governo. É uma questão transversal. E aí a Assembleia da República, quando legisla, nomeadamente no âmbito da lei, que é um chapéu, não é?
de facto, era importante que estas questões ficassem mais integradas. A própria lei, a natureza da lei o previsse, porque temos esse problema em Portugal, mas em matéria de infância e juventude é particularmente sensível. Por exemplo, o SNIP, o Programa de Intervenção Precoce, eu sou do Alentejo, que é uma das áreas onde ele foi amplamente desenvolvido. Como sabem, não há mais nenhuma região que o tenha desenvolvido, a não ser por concelhos, nomeadamente Coimbra e outras aqui ao perto de Lisboa, e outras que têm depois experiências mais locais. Mas, de facto, estas questões, eu diria, falta coordenação destas questões. A descentralização não vem resolver isso. Eu diria que nós esperamos bem que a descentralização não fique com estas respostas e que elas se mantenham neste momento naquilo que será o desenho das CCDRs e que não fiquem ao nível, fiquem dependentes dos municípios. Até agora a descentralização não o prevê, esta área. Vamos ver o que é que aí vem. Mas como as coisas não são feitas, de facto, de forma concertada com os territórios, porque não basta ouvir, é preciso pensar em conjunto, depois, na prática, não se evolui. E, portanto, nós estamos mais ou menos iguais, quer dizer, foram criados vários, para responder à questão agora dos CAFAPs, há boas práticas em todo o país. Não deve haver, e essa é uma das questões que nós temos em relação à portaria, não deve haver uma uniformização da portaria. Nós sabemos que o mundo é cada vez mais diverso, não é? E portanto, estarmos a querer uniformizar respostas é criar, enfim, é desadaptado à realidade. Mas, de facto, a integração destas respostas não existe essa coordenação, e a rede social, eu tenho conhecimento, inclusive, é que o Instituto da Segurança Social solicitou um estudo sobre o estado da rede a nível nacional. Enfim, e daquilo que conheço, e temos algum conhecimento dessa matéria, a rede que tem uma visão, precisamente bottom-up, não é? de articulação das respostas nos territórios, não tem lideranças. Não tem lideranças, está moribunda, como vão ter conhecimento pelo estudo, certamente, em muitos concelhos, e, portanto, não é uma boa medida, não tem sido uma boa medida de planeamento e de acompanhamento de efetivação das respostas. Digo isto, como é evidente, com toda a modéstia, porque não posso aqui fazer uma análise, é análise empírica, não é? Não, como é evidente, não é fundamentada em dados científicos, mas penso que não irão, daquilo que nós conhecemos do território a nível nacional, não será muito desfasado. Portanto, nesta área nós sabemos que a ação social, saúde mental, do ponto de vista das políticas públicas, estão muito associadas ao estigma da pobreza e da exclusão social. Também vos convidávamos a terem uma visão mais emancipada destas matérias, porque de facto não são questões de pobreza e exclusão social, também são, mas são transversais a todos enfim, a quem é pai ou mãe. No seu custo de vida, qualquer pessoa pode ter algum problema, alguma vulnerabilidade. Uma delas são situações de divórcio e separação com conflito, mas pode haver outras. Digo-vos, por exemplo, e com isto termino, eu vou passar a palavra à minha colega Carmelita, posso-vos dizer que na área dos abusos sexuais infantis, que é uma matéria que de repente, enfim, entre aspas, se tornou mediática por más razões, mas a verdade é que nós há muito tempo trabalhamos em abusos sexuais infantis. Quem à partida tem vocação para responder a esse problema são os CAFAPs. Portanto, quem diz esse problema diz depois às várias problemáticas associadas com as crianças, jovens e suas famílias, ou todos os, enfim, ao nível do contexto daquilo que são os fatores de risco, como neste momento está a ser conhecido mais amplamente em relação enfim, é uma organização, mas não é isso que nos move, é só para explicar que até nessa área nós precisamos aqui, enfim, de ter um maior espaço de intervenção. Os meus colegas terão oportunidade de falar mais claramente sobre isso. Sim, do ponto de vista daquilo que é o impacto da rede nacional de CAFAPs, como falava, há aqui distritos realmente que não têm cobertura, sobretudo a norte, Vila Real e Beja, que são
territórios. O CAFAP, e sei que leram a portaria, pretende ser uma resposta de proximidade, e por isso, sendo uma resposta de proximidade, não se coaduna com distâncias em que os técnicos têm que percorrer, se calhar, 100 e tal quilómetros para estar a ir à casa da família, porque pretende-se que este trabalho seja muito em colaboração e em proximidade com a família, e por isso ser reforçado. E, efetivamente, depois há territórios que são mais cobertos a nível nacional, em termos de rácio, Porto, Lisboa e Setúbal, obviamente, por também serem aqueles que, do ponto de vista processual, têm impacto, são mais cobertos, mas só para terem uma ideia, por exemplo, o Conselho de Sintra, que é a nível nacional dos que têm mais processos de promoção e proteção, só muito recentemente teve um CAFAP em exclusivo no Conselho, pronto, porque tinha, ou seja, CAFAPs que cobrem o distrito de Lisboa ou vários concelhos de Lisboa a dar resposta. E por isso há aqui sempre muita dificuldade em conseguirmos efetivamente corresponder às necessidades. Do ponto de vista também concretizando um bocadinho em relação à portaria, a par daquilo que a minha colega disse, de realmente o que nós pretendemos não é uma uniformização, mas realmente aqui uma especialização daquilo que é este trabalho dos CAFAPs, do ponto de vista, por exemplo, do rácio de técnicos, e eu volto a reforçar, pretende este ser um trabalho de proximidade com as famílias que estão em situação, não é? Muitas vezes de grande vulnerabilidade e risco. Nós temos um rácio de 3 técnicos para 100 famílias. Como devem imaginar, a maior parte das instituições que desenvolvem esta resposta têm que depois tentar complementar este tipo de acordos de cooperação com outras respostas, porque não é impossível uma resposta de proximidade, especializada, com técnicos que têm formação, muitas vezes dada para a própria instituição nesta área, fazer aqui um rácio de 100 famílias por técnicos. Isso é uma das coisas também que gostávamos de ver discutida e vertida com aquilo que é a realidade dos CAFAPs. Outra coisa é, em alguns territórios, temos acordos de cooperação que, pela própria dimensão do território, também assim o exige, em que não temos técnicos a 100%, por exemplo, contemplados nestes acordos, o que dá muita dificuldade às instituições de ter, volto a dizer, este trabalho especializado e de proximidade com um técnico a 50%. Pronto, e é uma das coisas que também, a nosso ver, está muito desfasada daquilo que é a realidade e que se calhar em 2013 fez sentido, não é? Mas passados estes anos acho que era muito importante perceber com as instituições que estão no terreno, que têm desenvolvido este trabalho, as alterações a serem feitas e depois integradas em termos das outras situações. Acrescentar só, ou resumir que, efetivamente, quando não, em termos concretos, o que estamos aqui perante é uma desarticulação das medidas que existem, das políticas que existem. Certamente não me julgarão mal quando analisamos que não é lançando mais respostas ou mais medidas para o território que a coisa funciona. Hoje já ouvimos falar de SNIP, de rede social, de CLDS, de tudo isto. Focámos a ação dos CAFAPs na pobreza e isto leva-nos a crer, a nós, CAFAPs, que efetivamente o não ter incluído os CAFAPs na Lei de Promoção e Proteção de Crianças e Jovens é porque ainda estamos longe de perceber qual é o papel da prevenção nesta matéria e de equipas especializadas para a prevenção. Bem sei que não é pelo ato solene de legislar que o território muda, mas se a lei não contempla, a ação não faz. Quando a lei não contempla a ação dos CAFAP, que apenas teve honras de portaria, e há pouco até cometi o erro de dizer que era um decreto-lei, que seria o Conselho de Ministros decidir sobre um CAFAP. Não, foi uma portaria, obviamente, porque dar-lhe este corpo era dar-lhe esta responsabilidade. Senhores deputados, cumprimentando-os em todos os vossos graus e qualidades, deixo isto. O nosso sistema de promoção e proteção não falha ainda, ou não falha mais, pela ação hercúlea de todos os que estão no terreno. Menos de 20 minutos é o que cada agente promoção e proteção tem para cada processo que acompanha à semana. Se entendem que falar de descentralização, garantia da infância, de falar de orçamentos que depois não são a ação concreta resolve o problema, até que estes dados mudem, não sei como. A Rede Nacional de CAFAPs teve a ousadia de articular com o Instituto da Segurança Social para, por ser uma portaria, tentar sensibilizar o Ministério daquilo que era preciso alterar.
Primeiro, os CAFAP, numa resposta especializada, não pode ser uniformizada. Não se atua de igual forma em Freixo de Espada à Cinta, em Severo do Voga, em Oeiras, em Beja, onde quer que seja. Os territórios mudam. E quando acreditamos que uniformizamos é porque desacreditamos, pela mesma mão, da capacidade de integrar políticas. Se as políticas são diferentes e respondem às características específicas de cada território, não posso unificar. Do lado da Segurança Social, do Instituto, não de Segurança Social enquanto medida, mas do Instituto, obtivemos silêncio. Portanto, respondeu aos senhores deputados que perguntaram quais é que eram as nossas reivindicações, ou qual é que era a nossa preocupação. A nossa preocupação foi só esta. Estando a ser definida uma revisão, ou pensada uma revisão da portaria, ousámos nós pensar que o organismo que representa um elevado número de instituições com esta resposta poderia ser ouvida. A prova que tivemos foi que não, que era efetivamente uma ousadia. Há 1 ano e meio que somos remetidos ao silêncio. Haveremos, eu queria acreditar que não, ser notificados das novas formas de fazer o nosso trabalho. Vai chegar esse dia e depois vamos dizer, olha, não funciona. Como poderíamos ter dito na Lei de Promoção e Proteção, ações em meio natural de vida não se fazem sem pessoas no meio natural de vida, sem técnicos no meio natural de vida, não é? 0,75 técnicos não é nada. Portanto, hoje o que queríamos aqui deixar era este anseio, esta necessidade, porque o sistema está... Eu não sou nenhuma Cassandra. A teoria da catástrofe tem algumas limitações, mas a expressão popular do está-se mesmo a ver vai acontecer. E dizer, por exemplo, em termos da descentralização de competências para os municípios, há questões concretas. Há CAFAPs que atuam em vários municípios. Responderemos a quem? Isto é o caos. Não temos ninguém com quem conversar, mas se tivermos 10, cada um, a tentar aplicar políticas específicas ao seu território, então sim. Aí o pouco que há vai ser dividido e a matéria é infinitamente divisível, mas tende para zero. Portanto, deixar só este apelo, e já me excedi no tempo, peço imensa desculpa. Muito obrigado. Muito obrigada a todos, à Rede Nacional de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental. Agradecer-vos mais uma vez a vossa presença, agradecer-vos também o trabalho que têm feito pelas famílias e pelas crianças, e deixe-me só dizer, já agora, aproveitar 2 ou 3 coisas. Para já, em primeiro lugar, não fiquem tristes por estarem contemplados numa portaria. Apesar da legislação ter aqui alguma graduação, às vezes é muito mais fácil, às vezes não, é muito mais fácil alterar uma portaria e negociar uma portaria de que alterar uma lei, negociar uma lei. Nós todos estamos aqui, sabemos isso muito bem. Depois também vos dizer que eu, por motivos de outras funções que tive anteriormente, fui durante muitos anos presidente de uma comissão de proteção de crianças e jovens, nomeadamente da Amadora, muito perto de Sintra, que também tem, infelizmente, um grande volume processual. Sei, portanto, o trabalho que fazem no terreno, sei também muito bem as dificuldades que têm no terreno. Também acho que a legislação está um bocadinho desfasada, porque, e aqui falo das comissões, que aquilo que se pretende é que seja um espelho do que é a sociedade, mas também todos sabemos que as diversas associações que, neste caso, que funcionam nos municípios também não estão interessadas, por vários motivos, a fazer parte, muitas vezes, das comissões de proteção, que acabam por funcionar um bocadinho apenas com os recursos dos municípios e da Segurança Social. Por isso, eu não tenho essa visão tão má daquilo que possa ser a descentralização. Acredito que possa não funcionar em todos os sítios, mas acredito que em outros sítios, se calhar, funciona muito melhor. Aliás, como vocês também dizem, que tem a falta de interlocutor naquilo que é a Segurança Social. Portanto, eu acho que, pelo menos em alguns municípios, eu acredito que funcionaria muito melhor. E também sei aquilo que muitas vezes é a dificuldade, mesmo ao nível da Segurança Social e mesmo ao nível dos municípios, do que é, e neste caso eu fazia parte do município, do que é recrutar também pessoas e funcionários para estas missões, não é? Porque são missões muito duras, como vocês sabem, e nem toda a gente tem essa disponibilidade, tem essa predisposição para isso. Portanto, mais uma vez, e também por isso agradecer-vos o trabalho que vocês todos os dias fazem no terreno com as famílias e com as crianças, e agradecer-vos também mais uma vez a vossa vinda aqui. Os grupos parlamentares tomaram boa nota daquilo que foram as vossas, acho eu, daquilo que foram as vossas reivindicações, entre aspas, e acho que tudo aquilo que estiver ao
alcance faremos também para vos ajudar mais uma vez nesta missão e muito obrigada mais uma vez.